Tati Maia é chefe de cozinha e proprietária do Alimentação Diferenciada. O Alimentação Diferenciada traz produtos interessantes, são produtos sem glúten, sem açúcar, com tipos de farinha diferentes, ou produtos integrais, ou às vezes a combinação deles, sem açúcar e sem glúten. E ela trouxe pra gente dois produtos bem interessantes, são produtos que a gente tem interesse em vender no Sua Cozinha Takeout, que é o nosso pão sem glúten, sem lactose, e o bolo de caneca também sem glúten e sem lactose. Eu gostaria, Tati, que você falasse um pouquinho mais sobre o seu produto, que obviamente vai ser um grande sucesso aí nas prateleiras. A nossa farinha consiste em 3 misturas. Certo. Farinha de arroz, crema de batata e polvilho. Nossa, que bacana. Certo? E tem um segredo. Claro. Um segredinho pra casa. Eu imagino que tiver esse segredo que você não vai contar pra ninguém, com certeza. Então, Tati, como é que você sugere que a gente use esse produto? Essa farinha de pão é só pra gente fazer pão? É Não. isso mesmo? Então, a ideia é o de um pão básico, mas do pão básico dá pra fazer disco de pizza. Nossa, interessante. Então, o pão ele tá branco. Uhum. Aí dá pra fazer um pão de cebola, torra a cebola, queima a cebola, bota na massa pronta. Que interessante. Dá pra fazer com tomate seco, que a gente fez até essa semana. Sim, não trouxe nem um pedacinho pra experimentar. Tá valendo. E, enfim, variação doce, porque na massa não tem açúcar. Ótimo isso. Para diabéticos, então, uma Fantástico. excelente opção, né? Fantástico. Então dá pra fazer uma rosca do tipo com castanha, com banana passa, com ameixa. Dá pra colocar um açúcar diferente de damasco, enfim. A variação e a criatividade vai de cada um. É super interessante para quem, por exemplo, tem restrição a alimentar, eu já vi que funciona, obviamente. Agora, para quem é celíaco, por exemplo, esse produto é seguro para Total. Totalmente seguro. Livre de contaminação, não tem nenhum risco. Interessante. A pessoa vai abrir e vai fazer em casa. Então, o risco que ela tem ali é zero, por estar na casa, né? Não tem aquele risco de forno, de utensílio, absolutamente nada. Fantástico, isso aí realmente vai ser uma mão na roda para quem quer testar um pão em casa. E tem um fator interessante, normalmente esses pães eles têm uma vida útil um pouco mais comprometida, ele dura menos tempo em prateleira, né? E nesse caso a pessoa tendo a massa em casa, ela pode simplesmente acordar final de semana e fazer seu pão, ter seu pão fresco de manhã, com aquele cheirinho de pão na casa, sendo que ela pode se alimentar com aquele pão sem nenhum risco. Não é isso? Bacana. Esse produto você recomenda para máquina de pão? Você já tentou fazer? Você acha que funciona? Tranquilo, funciona com máquina de pão. E outra, a gente vai usar batedeira. Ah, fantástico. Mas a ideia é que não use batedeira. Pode fazer na mão também? Na mão, tranquilo, com colher de pau, um bolo, tranquilo. Interessante, bacana. Bom, nós temos aqui a mistura para pão, sem glúten, sem lactose e sem adição de açúcar. Parece um produto bem interessante, a gente vai fazer o test drive agora com a Tati, que está super tensa aqui do meu lado. Bom, Tati, vamos começar a fazer o pão. O que você me sugere aqui? Me conta tudo. Vamos lá. A gente vai usar a batedeira. No caso, eu posso abrir então a embalagem. Pode, sem medo. Gente, eu vou usar a tesoura porque faca para essas coisas normalmente voa farinha para tudo quanto é canto. A tesoura funciona de forma mais civilizada, né? Eu tenho aqui a farinha para pão. Quantos de água a gente tem aqui? 350. 350 ml de água, vou jogar aqui dentro da batedeira. A gente está utilizando o azeite no lugar do óleo, azeite. 60 ml. 60 ml de azeite. Um ovo. E um ovo inteiro, sem casca. A velocidade, 1, 2... A gente vai calculando à medida que for. Eu botei a velocidade 2 na batedeira. Se a massa estiver um pouco pesada, pode adicionar um pouco de água ou um pouco mais de óleo. Daí você vai dosando à medida que você achar. Entendi. Essa consistência aqui você acha que tá bacana? Eu vou deixar bater um pouco mais. Um pouquinho mais, né? E aí a gente vai ver se precisa ou não adicionar alguma coisa. O que acontece? Nessa hora que as pessoas adicionam o orégano, uma ricota, tomate seco. Exatamente nesse ponto aqui, a gente joga um ingrediente a mais para dar um sabor diferente. Exatamente. Nossa, que interessante. Realmente a textura do pão, a consistência, está bem diferente das coisas que eu estou acostumado a ver. Bem interessante. Nós vamos checar como é que ficou o resultado da nossa massa. Está realmente bem lisa. É bem lisa. A massa muito bonita. Ela é aveludada, na verdade, né?
Vou limpar aqui a batedeira. Aproveitar todo o restinho que tem de massa. Que depois que assar com uma manteiguinha ou com uma geleia, né? Fica muito bom. Manteiga não é todo mundo que pode comer manteiga, né? Ah, mas a manteiga clarificada é uma opção, né? Também funciona. Dá pra fazer tranquilo. Vamos untar com azeite. O caprichar a quantidade de azeite dá um saborzinho a mais também no pão. Fica bom demais, né? Delícia. E só colocar a mistura direto aqui. Mais um pouquinho, Tati? Mais. Ótimo. Dá uma alisada no pão? Nem precisa, né? Não precisa? Vai crescer bem bonito aí. Aqui tá a massa de pão. Antes de crescer. Você recomenda o que, Tati? Deixe cobrir com alguma coisa? Não precisa também. Não precisa cobrir o pão, só deixando ele descansar, deixar ele descansando por quanto tempo? Uns 30, 40 minutos? Isso, exatamente. Por 30, 40 minutos. Bom, com a sobra de massa que a gente teve do pão, que nós fizemos no pão de tamanho menor, a Tati sugeriu a gente fazer uma mini focaccia, que eu achei muito charmoso. Eu peguei algum orégano que eu tenho no meu quintal e vou usar o sal do Himalaia, que é considerado o sal mais fino, mais delicado, mais puro do mundo. O sal do Himalaia rosa é um sal bonito, sal bem saboroso, é o sabor dos alimentos. Vamos lá então, eu vou picar aqui o orégano rapidamente, de forma mais grosseira, para ficar bem rústico mesmo. Vamos juntar as forminhas, é isso, Tati? Isso. Vamos juntar 2 forminhas. Eu não economizo muito no azeite nesse processo não, porque dá um saborzinho a mais, então... Delícia. Bom demais, Tati? Muito bom. Tati está empolgada com o seu produto? Oh, Show de bola. tem filho, né? Chique no último. Mas é bom demais, tá bonito. A Né? gente vai botar uma quantidade menos. Menos. Porque a gente vai ajudar a espalhar essa massa com uma mão úmida, tá? Porque Entendi. vai crescer um pouco, então Entendi. a gente vai molhar um pouco a mão. Tá. Então vamos fazer logo os dois, Tati? Pode Vamos. ser? Essa quantidade está bacana? Tranquilo. Lembrando que o pão vai crescer, obviamente. Então a gente vai molhando as mãos e vai Molha a abrindo mão, isso, vai a abrindo. focacciazinha. Ótimo. Molhando as mãos, umedecendo, pontinha dos dedos. Deixa esses buraquinhos que é típico da focaccia, né? Fica bem interessante. Molha mais um pouquinho, senão ele começa a grudar. Gente, olha que bonito essa massa. Tá muito bonito isso. É bem bonito. Você viu que é bem parecido com purê de batata, né? É, bem parecida a textura com purê de batata. Tati, o que a gente vai fazer aqui? Joga o orégano por cima, sal e orégano. Gente, isso aqui vai ficar uma delícia. Não vou mentir pra vocês, não. Vou botar um pouquinho mais de orégano, porque é uma coisa que eu acho uma delícia com esse tipo de pão. Vamos moer um pouquinho de sal. Vocês podem usar em casa sal grosso, não precisa ser sal do Himalaia para fazer essa focaccia. Vamos descomplicar as coisas, porque não é todo mundo que tem sal do Himalaia em casa, né, Tati? Sal grosso tradicional vai ficar uma delícia do mesmo jeito. O orégano. Na faca. Exatamente. Na faca. Quebra, bate ele com a faca, sugestão da Tati. Ou então você pode usar até mesmo orégano seco. Todo mundo tem orégano seco em casa. Tem. Não é tão saboroso, tão rico em sabor, mas às vezes você não vai sair de madrugada correndo igual um louco para comprar orégano fresco no supermercado. Vai que você também não encontra. E a gente vai deixar descansar também Também, deixa crescer um pouquinho. 30 a 40 minutos. É um pouco menos. Um pouquinho menos que ele é mais fino. Isso. Tá ótimo. A gente vai deixar os 25 minutinhos e vai ver como é que ficou o resultado dele por enquanto. Bom, como vocês podem ver, as nossas focaccias cresceram um pouquinho. A gente acabou resolvendo fazer uma um pouquinho maior, mais aberta. E o nosso pão, como vocês podem observar, também cresceu, tá? Ele está com uma consistência mais macia, quase como uma nuvem, bem fofinho. Nosso forno já está pré-aquecido a 180 graus, ou seja, enquanto o pão está crescendo, você já deixa o forno pré-aquecido, ok? Vamos botar para assar.
Nosso maravilhoso pão. Por favor, cuidado para não se queimar. E vamos fechar o forno e aguardar com muita fome, porque eu estou essa hora com muita fome. Nós deixamos o pão no forno por 30 minutos. Esse tempo vai variar de acordo com a temperatura do seu forno. 25 a 30 minutos, mais ou menos, é o tempo correto. O seu pão vai crescer, vai ficar com essa coloração, dourado, escuro, muito bonito. Esse aqui é o pão que nós fizemos, as focaccias, e eu vou agora desenformar o pão. A textura dele está excelente. Como opção para servir, nós podemos indicar o azeite do Sua Cozinha Tem Cáustica, azeite temperado, vai ficar perfeito com essa focaccia ou mesmo com pão. E aqui a gente vai fazer uma coisa diferente, vou colocar um azeite. Vou colocar um pouquinho de sal rosa, ou mesmo você pode usar um sal grosso, um sal kosher, que é um sal um pouquinho mais grosso. Eu vou cortar o pão agora para experimentar a textura macia que tá desse pão. Gente, é inacreditável que esse pão é feito sem farinha de trigo. Demais, demais, demais de verdade, demais mesmo. Nossa, tá ótimo, uma delícia.